Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar nessa manhã de segunda-feira, nesse dia incrível aqui, e a gente está fazendo uma série aí sobre os princípios para uma vida bem-sucedida. Já foi falado aí 6 princípios, eu vou retomar aqui. O primeiro, o chamado; segundo, oração; terceiro, leitura da palavra; quarto, sabedoria; quinto, tudo vai cooperar para o seu bem, e o sexto e último que o pastor falou foi sobre confissão de fé. Qual será o princípio que ele vai comentar hoje com a gente? Eu tenho certeza que vai edificar muito a minha vida e a sua vida. E você pode participar aqui com a gente através do nosso WhatsApp 9999-72005. Olá, pastor André Francisco, tudo bem? Raquel, olá a todos os ouvintes da Vinha FM. É sempre uma alegria estar aqui na Rádio Vinha, compartilhando com vocês sobre princípios para você ter graça para prosperar. Prosperidade é o caminho de Deus para a sua vida. Deus, ele quer que você viva uma vida próspera. O Senhor, ele deseja que você desfrute de vida abundante. E hoje nós, na verdade, esse mês de agosto inteiro, nós estamos falando sobre princípios para você ser bem-sucedido em tudo. A Raquel já recapitulou aqui esses princípios que a gente tem falado. Nós falamos 6 princípios. O primeiro princípio, que é sobre você ter um chamado, né? Você ter essa convicção de que você foi estabelecido por Deus, que você está fazendo algo não apenas por fazer, mas com um propósito divino. O Espírito Santo te comissionou, te chamou, e isso é importantíssimo. O segundo é a oração. Impressionante como que algumas pessoas não conseguem colocar a oração dentro da sua jornada, porque a oração, ela é sim um princípio, uma chave para você ser bem sucedido em tudo. Tudo que você for fazer, ore, coloque diante do Senhor, clame ao Senhor pelo favor, pela bênção, pela graça, e eu tenho certeza que você vai desfrutar de maneira abundante da sua graça, amém? Depois é ler a palavra com os olhos do coração, ou seja, é você ler a palavra e pedir ao Espírito Santo que conceda a você sabedoria, né? Sabedoria espiritual, né? Inteligência espiritual. Então, essas coisas fazem diferença. Depois também é você buscar inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a revelação da palavra, é a sabedoria que vem do alto, né? É o falar de Deus no seu coração que vai produzir essa sabedoria. Quinto princípio é você entender e compreender que todas as coisas, não só algumas, mas todas as coisas, todas, exatamente todas as coisas, elas irão cooperar para o seu bem. E também cultive uma atitude mental positiva, para você ter uma vida espiritual sadia. Então, creia que Deus, ele está do seu lado, creia que Deus está trabalhando em seu favor, né? Não pense que Deus, ele não está do seu lado. Não, Deus, ele está do seu lado, e porque ele está do seu lado, o Senhor, ele vai trabalhar para que tudo coopere para o seu bem. Você será bem-sucedido em tudo. Tudo que você colocar as mãos, haverá favor abundante, haverá vida abundante, haverá graça abundante da parte de Deus. Bom, e hoje nós vamos falar sobre mais 2 princípios para você ser bem-sucedido em tudo. E esse princípio, ele não poderia estar de fora dessa série, porque eu acredito que ele é fundamental para você experimentar de uma vida abundante. Eu quero falar sobre generosidade. Você sabia que a generosidade, ela é como um bumerangue espiritual? Você conhece bumerangue? Conhece, Raquel? Conheço. Conhece bumerangue? É uma... Não, mas agora com o Instagram. Com o Instagram tem um bumerangue. Tem um bumeranguezinho, que ele vai e volta. Mas a origem do bumerangue, ele na verdade, ele foi um instrumento de guerra, era uma arma realmente, aonde os nativos australianos, mais conhecidos como aborígenes, eles criaram um bumerangue. E o fascinante do bumerangue é que quando você joga o bumerangue, a ideia do bumerangue é ele retornar para suas mãos. Então, mas como é que é? Atinge o inimigo e volta? Não atinge. É um instrumento onde você arremessa um brinquedo e ele volta, né? Tem até campeonatos. Era, na verdade, algo para diversão, né? E o que acontece? A generosidade, ela é como um bumerangue. Na verdade, a vida é como um bumerangue.
Tudo que você planta, ela vai retornar para você como um bumerangue. Isso serve também para coisas que às vezes você faz que não é, né, a vontade de Deus. Agora, o que é interessante da generosidade? É que a generosidade, todas as vezes que você joga o bumerangue, todas as vezes que você planta algo, nunca volta na mesma proporção, sempre volta com mais abundância, porque esse é o princípio espiritual do plantio, da generosidade, da semeadura. Quando você planta, Deus ele está trabalhando para que aquilo que você plantou possa produzir mais frutos ainda. Então, acredite, generosidade é um fator de prosperidade, sim. Você fala, pastor, mas eu não tenho. Não, mesmo que você ainda não seja uma pessoa com a prosperidade abundante, né? Talvez a gente desenha às vezes muito a imagem de prosperidade, mas saiba de algo, você sempre será mais próspero do que alguém. Então você sempre estará em uma posição melhor do que o outro, de maneira que a ordem de Deus não é que você plante de maneira... Você sabe o que é interessante? É que o plantio, ele é de acordo com o que você tem nas suas mãos. Deus, ele nunca pede para você, faça isso, tira o limite do seu banco e plante, né? Vai lá e faça uma dívida para você plantar. Não, Deus não pede isso para você. Deus, ele pede para que você continue desenvolvendo essa atitude generosa, porque a atitude generosa é que vai fazer efeito na sua vida. Não é valor, não é quantidade, é uma questão de atitude, é uma questão de você ser generoso. O pastor Aloysio, ele fala algo tremendo e é verdade. Nós não precisamos ser generosos só com dinheiro. As pessoas têm essa ideia, vamos ser generosos só com dinheiro. Não, a generosidade, ela pode ser expressa através de um sorriso. A generosidade, ela pode ser expressa através de uma atenção. Então quando você para e ouve uma pessoa, você está sendo generosa com ela. Então acredite, essas coisas, elas vão e elas voltam, é um plantio. Então essa atitude generosa, que é uma atitude espiritual, que é uma atitude que Deus espera de nós, isso é algo que tem valor diante de Deus. Então eu costumo sempre falar para as pessoas, não dê algo para Deus para você se tornar próspero, dê porque você já é, né? Você já é uma pessoa abençoada, você já é. Vista essa identidade, presta atenção, quanto mais você declarar que você é abençoado, mais abençoado você será. E quanto mais você permitir que o diabo minta para você, dizendo que você não é próspero, dizendo que você não tem favor, dizendo que a bênção de Deus não está sobre a sua vida, menos você será, porque você é aquilo que você declara. Então eu encho a minha vida, meu coração, com essa convicção de que eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a graça de Deus, eu tenho favor sobre a minha vida. E porque eu declaro isso, quanto mais eu declaro, mais eu tenho, mais eu aproprio, mais eu me encho de fé e mais eu recebo da parte de Deus favor para experimentar dessas bênçãos que Deus tem para mim. Então não abra mão de ser uma pessoa generosa. Ser generoso é uma questão de decisão, é uma questão de você falar, não, a partir de hoje eu aceito esse desafio de ser generoso, eu vou dar segundo a minha proporção, né, de prosperidade, segundo aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos, e você vai se tornando um servo tão fiel que Deus vai confiando mais recursos, porque você sabe, Deus ele tem interesse em entregar recursos nas mãos daqueles que são que têm um compromisso com Ele. Sim. Eu costumo dizer, sabe, tem um pastor, isso aconteceu de verdade, inclusive esse testemunho está lá no meu livro. E esse pastor, ele estava um dia Fala qual olhando... livro? Que livro? Em que livro, pastor? Livro Como Vencer as Dívidas. Eu dou esse testemunho lá. Esse pastor, ele estava olhando um dia o seu extrato bancário, e no seu extrato bancário apareceu um depósito lá de R$10.000. Apareceu um depósito de R$10.000. E ele foi orar ao Senhor, falou, Senhor, por que esse depósito está aqui? Porque eu não estou precisando de dinheiro, eu não orei pedindo dinheiro, de repente aparece R$10.000 aqui. E ele foi orar ao Senhor, para Deus mostrar para ele, falar para ele por que aquele dinheiro estava lá. E ele foi no gerente, o gerente tentou fazer o rastreamento daquele depósito. Depois de 2 semanas, o gerente falou para ele, olha, o senhor pode usar o dinheiro porque ninguém reclamou, você é pastor, provavelmente alguém depositou uma oferta para você.
E ele conta que um dia ele estava entrando no seminário para dar aula. Ele estava entrando no seu seminário para dar aula e ele chegou mais cedo para organizar todos os seus materiais ali, para preparar um pouquinho antes da aula. E na hora que ele entrou, tinha um aluno ajoelhado orando. E ele falou: Senhor, eu preciso hoje de 10 mil reais para a cirurgia da minha filha. Preciso hoje desse dinheiro. Eu preciso de um milagre da parte de Deus. E o pastor pegou, ouviu a oração do irmão, né? Porque ele tinha chegado mais cedo. Deu a aula. No final da aula, ele fez um cheque, chamou aquele irmão, falou assim: irmão, toma aqui o dinheiro para a cirurgia da sua filha. Eu ouvi você orando quando eu cheguei mais cedo, e o dinheiro da cirurgia da sua filha, Deus já havia depositado na minha conta há 3 semanas atrás. Oh, glória a Deus. Não é tremendo isso? Maravilhoso. Agora, imagina, quantas pessoas quando recebem um dinheiro, ele vai orar perguntando: Deus, o que é isso aqui? O que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Esse pastor, ele foi orar. Só quem depende mesmo. Porque ele entendeu que ele é um mordomo fiel. O que vem nas mãos dele vem com um propósito. Quando você compreende que você é um mordomo fiel, o seu dinheiro, ele não é seu, ele é de Deus. Então algumas pessoas perguntam para mim assim: pastor, o dízimo é assim, né? 10% é da igreja, 10% é de Deus, depois não. O 100% é de Deus. Desses 100%, Deus pede que você entregue 10% para manutenção da sua casa. Mas presta atenção, o 100% é de Deus, não é só 10%. 100% de Deus. Você vai prestar contas dos 100% de Deus. Algumas pessoas falam: pastor, tome muito cuidado, né? Porque administrar o dízimo é muito sério. É sério mesmo administrar dízimo. Mas nós administramos a menor parte. Você administra a maior, você administra 90%. Ou seja, é muito importante que a gente tenha essa mentalidade do mordomo. Você é um mordomo fiel. Deus, ele te confiou essa posição de mordomo, porque ele quer fazer de você um servo confiável na sua presença, de maneira que ele pode confiar riquezas nas suas mãos e você vai responder corretamente, né? Eu creio que nós vamos ver uma geração de crentes cheios do Espírito, prósperos, que entenderam o propósito de Deus, que não estão ficando ricos simplesmente, prósperos para si mesmo, né? Para se ostentarem nas redes sociais, para se engajarem, não, estão ficando prósperos por causa de um propósito de Deus, por causa da vontade de Deus, para que o reino de Deus, ele possa ser, de certa maneira, abençoado, favorecido com a sua prosperidade, e assim o nome do Senhor, ele será glorificado na sua vida. É interessante porque Deus, ele já te fez próspero. Você sabe que na velha aliança o homem fazia para se tornar, mas hoje nós já somos por causa da obra consumada do Calvário. Então Cristo lá na cruz, ele se fez pobre em nosso lugar, para que hoje, por meio da sua morte, da sua ressurreição, nós pudéssemos nos tornar ricos. E hoje nós somos ricos na presença de Deus, cheios da sua graça e da sua vida. Nós estamos aqui hoje no Graça para Prosperar e nós estamos falando sobre princípios para você ser bem-sucedido em tudo. Essa é uma série que nós estamos fazendo aqui no mês de agosto na Vinha FM, no programa Graça para Prosperar, e você pode nos acompanhar também no Instagram, no @PR André Francisco, e também no YouTube. Eu quero te pedir algo, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes de nós irmos para o intervalo, eu quero te perguntar uma coisa. Primeiro, você é uma pessoa generosa? Você já entendeu esse princípio? Você pratica? Participa conosco aqui, dá um testemunho aqui no 99-997-2005, 99-997-2005, e também nas nossas redes sociais, PR André Francisco, no Instagram, e também PR André Francisco no YouTube. Depois esse programa ele estará disponível no YouTube, então não perca tempo, vai lá no YouTube, vai lá nas redes sociais, nos siga, seja abençoado e edificado, porque eu tenho certeza que o Senhor tem graça para prosperar na sua vida.
Estamos de volta com o programa Graça para Prosperar. Está acontecendo aqui uma série que o pastor está falando sobre princípios para ter uma vida bem-sucedida. E o destaque de hoje vai para a generosidade. E o pastor perguntou ali no bloco anterior: você tem tido uma vida generosa? Você tem praticado a generosidade? Responda para a gente aqui no nosso WhatsApp 999972005. Tem muita gente participando aqui, pastor. Registrar a presença aqui da Noêmia Rodrigues, a Juliana de Portugal, o William lá da Primícia Pães, a Giselda de Aparecida diz que está costurando, né? Trabalhando lá ao som da Vinha FM. A Suzete está dizendo aqui que se sente muito grata por ter uma rádio que tem passado tanta sabedoria e entendimento. E o Lindomar, pastor, lá de Uberlândia, Minas Gerais, está perguntando, e eu acredito que o senhor já está respondendo, é claro, né? Mas ele pergunta aqui: por que muitos cristãos vivem em escassez, pastor? Vamos lá. Você sabe que a vontade de Deus nunca é a escassez. Então, quando a gente olha um cristão vivendo em escassez, eu costumo dizer assim: olha, Deus se não é da vontade de Deus que você viva na escassez, o que a gente precisa de fazer para sair da escassez? A gente precisa de pedir para o Senhor. É claro que a vida, presta atenção nisso, a palavra de Deus nos ensina que a prosperidade, ela é um ciclo. Então, há momentos onde você tem uma experiência abundante de prosperidade e há momentos também onde você percebe uma certa escassez. Qual que é a sabedoria de Deus? É que no momento da abundância, você deve guardar para você passar bem o momento da escassez. Então, a verdade é essa: algumas pessoas no momento da escassez, elas não têm a gordurinha ali, né, para se manter, para se organizar. Então é necessário que você peça. Eu costumo dizer que a gente não precisa de ter inveja de ninguém, porque é só você pedir que Deus dá. Acredite nisso. Se você pedir, nós temos um Pai que é bom, nós temos um Deus que é bom, nós temos um Pai que é glorioso. Aí uma pessoa, igual esse ouvinte perguntou, por que tem algumas pessoas que são crentes e vivem na escassez? É a mesma resposta que a gente dá para quando a gente encontra um crente enfermo, para quando a gente encontra um crente que está sofrendo um problema conjugal. Aí você fala, por quê? É porque é o seguinte, nós não entendemos. Depois que o pecado entrou no mundo, todo mundo ele está sujeito a passar por isso. O que a gente precisa é de se apegar ao Senhor e crer que aquela circunstância, ela será apenas uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória e o seu favor sobre nós. Amém? Então, hoje nós estamos falando sobre princípios para você ser bem-sucedido em tudo. E eu falei sobre a generosidade. Presta atenção, comece a compartilhar aquilo que Deus confiou em suas mãos. Comece a ter uma atitude generosa. Comece a ser uma pessoa que tenha prazer em compartilhar. E acredite, haverá multiplicação da parte de Deus sobre a sua vida, porque a generosidade, ela é como um bumerangue. Tudo que vai, retorna, volta para você. E acredite, Deus, ele é poderoso para manifestar a sua bondade sobre nós. Bom, o 8º princípio que nós temos compartilhado aqui é sobre você entender que a diferença, presta atenção nisso, ouvinte da Vinha FM, a diferença do não fazer e pro fazer é uma decisão muito simples, que é um gesto muito simples. Tem coisas, presta atenção, tem coisas que Deus, ele quer que você tenha a atitude, a iniciativa. Presta atenção nisso. Você fala, pastor, mas Deus, ele não vai dar tudo pela graça? Ele vai dar tudo pela graça. Mas você sabe o que é interessante? A Bíblia fala que Jesus, ele chegou certa vez para um paralítico, né? E na hora que o paralítico estava ali diante de Jesus, Jesus não pegou ele, levantou na força dele, do Senhor. Não. A Bíblia diz que o Senhor falou o seguinte: olha, pega o teu leito, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Ou seja, qual que era a iniciativa que aquele paralítico precisava? De crer e se levantar.
se Deus mandou a palavra, então eu vou caminhar nessa palavra, eu vou me levantar nessa palavra. Você sabe, um outro versículo, a Bíblia diz assim, olha, aquele que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei, não é verdade? Então, interessante que ele diz o seguinte, olha, vem a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Agora, eu fico pensando, uma pessoa que está cansada, ela quer fazer alguma coisa? Ela quer o quê? Não, quer ficar quieta. Quer descansar, né? Deitada. Às vezes a pessoa que está cansada, ela fala, não, eu estou precisando, na verdade, de umas férias, né? De ir a algum lugar. Estou precisando de, enfim, muitas coisas você pode concluir a partir do momento em que você está cansado. As coisas que você gostaria de fazer, talvez aí para uma Netflix, mas Deus fala para você vir a Ele, mas você tem que vir. Ele está dizendo, venha a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma atitude simples, eu vou para o Senhor, eu vou. E quando você faz essa experiência, porque você sabe que tem cansaço que Netflix não resolve, Caldas Novas não resolve, nada resolve. Por quê? Porque é o cansaço da alma, é a estafa da acusação, da condenação. Isso daí, querido, você tem que ir para Cristo, você tem que ir para o Senhor, você tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui, me alivia, né? Remove o jugo, remove o peso. Então a Bíblia fala que ela nos deixa clara que existe algumas coisas que é necessário uma iniciativa sua. Então uma pessoa, ela quer ser bem sucedida no trabalho, mas você não tem a iniciativa de se aperfeiçoar, de evoluir. Ah, não, Deus vai fazer porque eu sou cheio da graça. Você é cheio da graça, e a graça de Deus, ela é suficiente para te dar iniciativa, para você se tornar um profissional que todo mundo vai olhar e desejar, não é? Não é tão bom quando você tem muitas empresas querendo você trabalhando? Eu tive uma experiência assim, né? Teve uma época que tinha várias empresas, eu cheguei a fazer leilão, né? Quem paga mais para eu trabalhar. Por quê? Porque foi um momento especial, mas presta atenção, é necessário que você tenha essa atitude, essa iniciativa. Então, se eu quero um trabalho, eu não vou esperar o trabalho chegar até mim, eu vou ter a iniciativa de ir até ele, né? Porque eu sou abençoado, Deus vai abrir as portas, então eu vou distribuir currículo, o Senhor vai mover, a graça de Deus está sobre mim, eu sou favorecido. Então, percebe que a atitude, o que diferencia o fazer do não fazer, é apenas uma decisão seguida de um gesto simples, de uma atitude simples, né? Eu me recordo que uma vez uma empresa que eu trabalhava, uma empresa muito joia, que sempre dava oportunidades para os funcionários evoluírem. E o que aconteceu? Eles nas férias, a gente entrou de férias, né? A gente teve umas férias, alguns funcionários entraram de férias no período de julho, e aí eles pediram, o que eles falaram? Eles falaram assim, olha, se você quer fazer um curso de Excel, eu lembro, isso tem muitos anos, né? Isso já tem aí o quê? Nossa, eu fico até preocupado de falar quantos anos, que o povo fica achando que eu sou muito velho, uns né? cálculos aí. Então, assustei agora na hora que eu voltei aqui, mas tem mais de 15 anos. E aí a pessoa, mais de 20 anos, na verdade. A pessoa Pode falar, pastor, tem mais de 40. 20 anos, né? 20 anos, de verdade. Tá bom. Eu lembro que essa pessoa chegou não e falou o seguinte... Não demora a falar não, senão vai ser 50. A gente só vai voltando, né? 20, não, é 25, não é 30, é 20 anos. E aí eles propuseram, né? Quem quisesse fazer um curso de Excel avançado. Eu falei, poxa, eu vou fazer esse negócio. Tô aqui, não vou viajar. Peguei e fiz esse curso. Fiz esse curso de maneira despretensiosa, só com a intenção realmente de evoluir ali. Sabia que era uma ferramenta muito útil dentro da minha carreira profissional que eu estava desenvolvendo naquela ocasião. Mas você sabe o que foi interessante? A quantidade de portas que se abriu para mim por causa da minha experiência que eu construí nessa ferramenta chamada Excel, depois daquele curso. Olha então, só. Portas de prosperidade. Um curso relativamente simples, né? Um curso simples, mas que eu fui lá de maneira despretensiosa. Não sei se pra época, né? Há muitos anos atrás na época era realmente simples. Era um curso que te diferenciava no mercado, né? Trazia um certo diferencial. Mas eu decidi, falei, vou lá fazer, vou evoluir. E presta atenção,
às vezes uma decisão simples, ela pode fazer uma diferença extraordinária na sua vida. Lembre-se disso. Existe o agir de Deus. Junto com esse agir de Deus, existe um gesto simples de iniciativa que parte de nós. Quando você tem essa iniciativa e esse gesto, acredite, o resultado vai ser sucesso, favor abundante, graça para prosperar na sua vida, e eu tenho certeza que é isso que o Senhor tem para você. Gente, esse foi o programa Graça para Prosperar de hoje. Eu sou o pastor André Francisco e você pode nos seguir nas redes sociais, PR André Francisco no Instagram e também PR André Francisco no YouTube. Se você ainda não nos segue no YouTube, toda semana nós temos mais de 2 vídeos subindo no YouTube falando sobre graça para prosperar. Você tem que seguir agora lá no YouTube, PR André Francisco, e seja muito abençoado. Nós ainda temos participações, Raquel? Temos sim, pastor. Tem o Fábio, ele está dizendo aqui, vou ler na íntegra. Eu fui um empresário bem sucedido, eu era crente, ganhava muito dinheiro, me converti. Desde então passei a entrar, aí ele passou a entrar em dificuldade financeira, porque ele se tornou crente de banco, só ia para a igreja, não fazia nada. Aí o pastor passou a me dar trabalhos na igreja. Com isso, as dificuldades pioraram. Eu era empresário bem-sucedido, hoje sou um empresário falido, com a minha loja à beira da falência, sem dinheiro para investimentos. O meu nome sujou e tudo está acontecendo já 8 anos de luta e não sei mais o que fazer. Eu estou tentando vender a minha loja, não consigo, não sei mais o que fazer. Estou sem rumo. É isso, ele está fazendo um desabafo aqui, pastor. Tenho certeza que Deus vai surpreendê-lo com graça abundante. Amém. Bom, muita gente nos seguindo aqui nas redes sociais. É tão bom quando todo domingo toda segunda a gente vê como que é tremendo a nossa audiência. Você pode seguir também no Instagram e no YouTube, PR André Francisco, para os dois, para facilitar para você. E você vai ser muito abençoado com o nosso conteúdo lá. Se você pode, onde você está, feche seus olhos. Senhor, obrigado, porque nós sabemos que o Senhor está no controle da nossa jornada, da nossa existência, da nossa vida. E a bondade do Senhor é sempre viva e perfeita sobre nós. Eu clamo ao Senhor pela sua graça, eu clamo ao Senhor pelo seu favor. Eu te peço no nome de Jesus que o teu Espírito possa nos conduzir de maneira plena e fazendo com que cada ouvinte da Vinha FM que tenha acompanhado o Graça para Prosperar, eles sejam surpreendidos pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, abençoa, capacita, respalda, dê a eles a graça, Senhor, de serem generosos, dê a eles, ó Deus, também o favor, ó Deus, de terem uma vida onde a atitude, a iniciativa vai fazer parte da sua jornada. Eu quero abençoá-los no nome de Jesus e declarar que a graça abundante dos céus é liberada sobre eles para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.